Então são coisas totalmente distintas que você está comparando. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Desculpa, mas é a regra, Mauro. não mas tem é como. a regra. Não, aí é questão de bom senso, aí você é inteligente. A regra, Peraí. Deixa eu terminar. Não é pra ser Zé Regrinha também. Não, calma aí. Você está comparando coisas diferentes. Coisas diferentes. Tudo bem. A minha opinião já foi colocada. Tudo bem, expulso o Lautaro, daí 3-1 a Argentina, está classificada, está fora a Suíça, não muda nada. Sim, mas o que eu tô falando é isso, é que é uma regra para uns e não usa a regra para outros. Você queria expulsão? Não dá, olha, desculpa, Thiago, eu não consigo debater sobre coisas tão distintas. Polêmicas de arbitragem em jogo da Argentina na Copa foram motivo de treta e discussão ao vivo entre Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, e Mauro César. Pilhado criticou a arbitragem, e Mauro César subiu o tom refutando as críticas com argumentos. Veja tudo isso agora e deixe a sua opinião nos comentários, dizendo o que você achou dessa confusão. O Mauro César Pereira está com a gente nos Estados Unidos, né? Ele estava se transportando lá. Ele não estava no começo do programa. E no começo do programa a gente teve esse debate, né? Do lance tão polêmico do jogo da Argentina. Que eu achei um absurdo, né? A expulsão do jeito que foi. Sei que o Mauro tem uma opinião contrária, então claro que eu vou voltar nesse assunto. E Mauro, você achou correta, né, a expulsão, mas você também achou correta a arbitragem? Porque meu grande questionamento é, se é para levar a regra ao pé da letra, o Lautaro tinha que ter recebido o segundo cartão amarelo e ter sido expulso. Eu acho que as arbitragens estão tendo tão a regra ao pé da letra com seleções mais fracas e não com seleções maiores. Até ontem no jogo da Inglaterra também, a bola bate no cabo. Os jogadores da Noruega reclamaram na hora, né? Eu estava no estádio, eu vi a reclamação, nem sabia o que eles estavam reclamando. E não, aí o VAR não chamou. Você acha que a arbitragem em si foi uma boa arbitragem ou só o lance da expulsão que você achou justo, Mauro? Eu não vi problema na arbitragem, não. Aliás, isso não é uma questão de opinião. O juiz aplicou a regra. Você pode não gostar da regra, mas ele aplicou a regra. Faz o quê? O cara simulou uma falta que não houve, se jogou pateticamente. O árbitro embarcou na onda dele. Ele ludibriou a arbitragem. Deu um cartão pro Paredes. E aí o VAR falou, olha, não teve falta. Tem que revisar isso aí. Você deu um cartão para um cara que não fez a falta. Ele foi olhar, realmente não houve a falta. Houve simulação. Simulação aplica o quê? Cartão amarelo. Essa é a regra. Já tinha um cartão que ele levou aos 44 minutos, se não me engano, por uma falta no Paredes. Embolou, levou outro amarelo e foi expulso. Você pode não gostar da regra. Aí é o direito de cada um. Mas o árbitro não tinha opção. Ele não pode criar uma regra. Aí vira bagunça, né? Cada um cria uma regra. Isso não tem interpretação aí, gente. É a aplicação da regra. Aí podemos entrar na discussão sobre a regra. Até eu acho que... Estava até conversando com o meu amigo Vitor Falso 9 mais cedo sobre isso. Essa questão de tantas expulsões que interferem no jogo. Na Copa do Mundo, em geral. Isso talvez merecesse uma reflexão. Mas a regra é essa. Então, não importa o que você pensa, o que eu penso, o que o outro pensa. O cara tem que aplicar aquilo que é a regra. Não tem polêmica aí. E sobre o cartão para o Lautaro, da comemoração do gol, não dá para comparar uma simulação que tenta ludibriar o árbitro com uma comemoração no momento de euforia, quando sai um gol que garante a classificação. O jogador de Cabo Verde também comemorou com a torcida, não tomou cartão amarelo contra a Argentina. Você lembra? Subiu lá, tudo na torcida. Não tomou cartão. Aí tem a questão do bom senso. Agora, tentar enganar a arbitragem, provocar um cartão para o adversário, cavar uma falta que não houve. Gente, se a gente ficar sendo tolerante com isso é um lixo do futebol hoje. O maior lixo que tem no futebol hoje, além de jogadas violentas, é jogador simulando, jogador se jogando. Isso é insuportável, é nojento, é abjeto. Então, assim, o jogador que simula, por mim, pode tomar cartão, pode ser expulso, deveria ser suspenso ainda. Agora, a gente pode discutir a regra do jogo. É justo? Não é justo? Talvez... até para evitar tantas interferências, eles pudessem mudar, por exemplo, uma sugestão. Você pega uma situação como essa, não foi uma jogada violenta, foi uma simulação, castiga o jogador e não castiga o time. E aí a FIFA poderia criar o quê? A International Board. Expulsão e exclusão. Olha, você está excluído do jogo. Entra um cara no lugar dele, e ele está castigado, ele sai do jogo, ainda pega uma suspensão no jogo. Simulou, você sai desse jogo e não joga o próximo. Porque aí você pune o jogador, não prejudica o andamento do jogo, não prejudica os companheiros, não prejudica o time. Uma atitude isolada de um sujeito que agiu de uma maneira idiota. Correto? Mas isso não existe, isso é uma ideia que eu estou dando aqui agora. Eu acho que seria interessante discutir essas possibilidades para restringir expulsão a situações de violência, situações realmente que merecem uma expulsão. Então uma simulação foi uma peraltice, uma malandragem, né? Do Embolou.
E acabou a vaca indo pro brejo. Por quê? Se não dá, até mais cedo tá vendo um comentário do Marcelo Beckler sobre isso. Se ele não dá o amarelo pro Paredes, seguia o jogo e a enrolação dele é só a falta, né? Dava falta e seguia, mas ele deu o amarelo. O Embolo foi tão convincente na sua interpretação para o árbitro que ele achou que merecia amarelo o jogador argentino. E deu o cartão. Como deu o cartão, agora tem revisão do amarelo. Opa, peraí, tem que fazer a revisão, não teve falta. Aí quando o árbitro vê o vídeo, cara, o cara tentou me enganar. O que eu tenho que fazer nessas horas? Dar um cartão amarelo. E ele já tem um amarelo, então vai tomar o segundo. Então não tem discussão aí. Isso aí não é uma questão de opinião. Nós podemos pensar o que nós quisermos. Ele aplicou a regra. Ele não pode criar uma regra ao seu bel prazer. E isso é sério. Comemoração de gol é uma situação X. Tentar enganar a arbitragem é outra coisa. Você não prejudica ninguém comemorando o gol quando você vai na torcida. Você não está prejudicando ninguém, você está prejudicando quem? Agora, quando você tenta enganar a arbitragem, você tenta prejudicar o árbitro no trabalho dele, iludindo, e o adversário. Então são coisas totalmente distintas que você está comparando. Tem nada a ver uma coisa com outra. Desculpa, mas é a regra, Mauro. não mas tem é como. a regra. Não, aí é questão de bom senso, aí ser inteligente. A regra, Peraí. Deixa eu terminar. Não é pra ser Zé Regrinha também. Não, calma aí. Você está comparando coisas diferentes. Coisas diferentes. Tudo bem. A minha opinião já foi colocada. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quiser. Mas os dois são a regra. Regrinha, tudo bem. Tudo bem, expulso o Lautaro, daí 3-1 a Argentina, tá classificada, tá fora a Suíça, não muda nada. Sim, mas o que eu tô falando é isso, é que é uma regra pra uns e não usa a regra pra outros. Você queria expulsão? O de Cabo Verde, você queria expulsão? Você tá... Não dá, olha, desculpa, Thiago, eu não consigo debater sobre coisas tão distintas. Essa é a minha opinião, já foi colocada. Mas você falou que o juiz tem que seguir a regra, Mauro. Se ele tem que seguir a regra, ele tem que seguir a regra pros dois lados. Tudo bem. Então, a regra, Mauro. Eu fico com a minha. Tá bom, a sua opinião. A minha é diferente da sua. Acabou o debate. É isso. E eu entendo o seu argumento de que um atrapalha a arbitragem, mas os dois são a regra. E ele segue a regra pra Suíça e não segue pra Argentina. E pra Cabo Verde, você reclamou porque o jogador de Cabo Verde não tomou cartão? Não reclamei, não sou falso, mas ele deveria ter levado. Deveria ter reclamado. Sim. Eu acho o seguinte, aí minha opinião, eu acho que uma coisa é um cartão por comemoração. No momento de explosão de alegria, de uma classificação, o árbitro tem que ter bom senso. Isso prejudicou alguém? No máximo, eu tenho que acrescentar mais 1 minuto ou 2, porque ele demorou a voltar para o campo. Aí o cara tem que ter bom senso. Agora, simulação é gravíssimo. Comemoração do gol é a alegria do gol, a explosão pela classificação. É uma situação, o árbitro tem que ser inteligente. Ele não pode ser um Zé Regrinha, ele é um mediador. Peraí, o cara comemorou, voltou, vou dar mais 1 minuto e acabou. Agora, quando o cara tenta sacanear o árbitro, sacanear o adversário, se jogando daquela maneira, essa malandragem tem que ser banida do futebol. São coisas distintas. Na minha opinião, bem distintas. Eu acho que o árbitro tem que ter bom senso. E se expulsasse o Lautaro não mudava nada. Não mudava nada. Até porque depois que tiraram o cartão do Malugum, poderiam até tirar o cartão do Lautaro, né? Agora, o Embolo é o vilão suíço. Quem estava torcendo para a Suíça, não só os suíços, mas quem mais estava torcendo, tem que ficar com raiva do jogador. Ele prejudicou terrivelmente a seleção do país dele no momento que a Suíça estava bem no jogo, o gol estava madurinho, eles empataram o jogo, tinham a chance até de virar o jogo, jogando melhor que a Argentina, o cara faz aquilo. Isso tem que acabar no futebol. Isso tem que acabar. Eu acho ótimo. Jogador que simula tem que tomar cartão e ponto. Fora. Agora, podemos até discutir. De repente, é justo ter tanta expulsão no futebol? Interfere muito no andamento do jogo. Aí é uma coisa que tem que ter um debate mais extenso. Eu acho que poderia se discutir essa possibilidade. Ter situações em que você castiga o cara, uma exclusão, substitui, entra outro jogador. Você está fora e está suspenso do próximo jogo. Agora, tem que ter rigor com esse negócio. E, aliás, os clubes e seleções têm que cobrar veementemente o seu jogador. É bom abrir o olho. Futebol brasileiro que é cheio de malandro, que fica se jogando toda hora, botando a mão no rosto. Olha o que está acontecendo na Copa do Mundo. Não façam isso. Para mim, isso é a vitória do futebol, cara. Jogador que faz essa sacanagem tem que tomar cartão. Agora, que poderia se discutir uma outra punição, poderia, mas ele tem que ter uma punição. E a punição tem que ser bem pra ele, porque ele sacaneia o time dele, porra. Ele sacaneou a Suíça. Imagina os outros jogadores como estão se sentindo agora. Cara, estava no jogo, eles conseguiam empatar, poderiam virar o jogo, o cara me faz uma dessa. Por que o cara faz aquilo? Agora, a comemoração do gol é uma coisa muito menor, uma coisa que não atrapalha, não atrapalhou ninguém. Já tinha acabado o jogo 3-1 ali. Quer dizer, se ele aplica o cartão ali, ele vai ser um Zé Regrinha, um cara intransigente, é um gol bom apitando. Agora, o árbitro, como é que ele se sente na hora ali? Pô, esse jogador, ele quis me sacanear, prejudicar o meu trabalho de árbitro e dos seus adversários. E tá prejudicando os seus colegas agora. Eu acho que isso aí, cara, é a grande vitória do futebol. O jogador que simula tem que ser punido.
Simulação tem que acabar no futebol. No futebol brasileiro está insuportável, é nojento. Festival de mão no rosto quando o cara encosta no ombro. Então acho que não dá para comparar essas coisas. São coisas muito distintas. A gente não pode ser obtuso e ficar pensando como Zé Regrinha. Eu, pelo menos, não quero. Mas, enfim, meu ponto de vista é esse. Acho que não tem interpretação com relação à expulsão do Embolô. Ele aplicou a regra e tem que aplicar. Não tem que ter tolerância com esse tipo de sacanagem. Isso é sacanagem. Sacaneia o torcedor, sacaneia o adversário, sacaneia o árbitro, sacaneia todo mundo. Quem está trabalhando e quem pagou para ver o jogo. Todo mundo é sacaneado pelo cara que simula. Então tem que pagar caro por isso mesmo. Eu só acho uma pena que os seus companheiros tenham que pagar por um erro dele. Isso que eu acho que cabe uma discussão. Mas a regra, por enquanto, é essa. Acho que pode haver uma evolução. Eu acho esse jogador que simula, ele ser castigado. Exclui, entra outro lugar, poderiam criar isso. E você está suspenso um jogo. Se for reincidente, 2 jogos. Mais 3 jogos. Para o cara saber. Ele vai ser castigado. E o clube poderia colocar no contrato uma multa financeira ainda para quem faz esse tipo de coisa. Porque os clubes também são omissos. Eu nunca ouvi falar, e duvido que algum clube, no Brasil especialmente, cobre dos jogadores que simulam para que não façam mais isso. Porque eles continuam fazendo. Se bobear, há quem estimule, que eles continuam fazendo isso. É o tempo todo atores canastrões tentando sacanear o árbitro, sacanear a torcida, sacanear o adversário. E o que o Embolô fez ontem foi gravíssimo. Um jogo de Copa do Mundo, valendo uma vaga na semifinal, cara. O cara daquele sul, né? Foi quase um duplo suíço escarpado, um negócio ridículo, um salto patético, sem que o adversário tivesse sequer encostado nele. Aí pagou caro, né? Se não tem cartão pro Paredes, ficava só a marcação da falta e seguir o jogo. Ele ia escapar ileso. Ele quase escapou. Ele só foi pego porque o cara tomou o amarelo. E agora tem essa revisão do amarelo, que é corretíssimo. O cara não fez nada. Não fez nada, tomou um cartão amarelo. Você imagina se na sequência do lance, do jogo, o Paredes comete uma falta para um ataque da Suíça e toma o segundo amarelo. Ele tomou o primeiro amarelo porque ele não fez nada, porque o ator canastrão enganou todo mundo. Então, acho que ali o VAR ajudou e muito. E repito, sou totalmente favorável a que o jogador que fica simulando seja punido veementemente. Vou lembrar aqui uma do futebol brasileiro recente. Flamengo e Fluminense. Samuel Lino e Guga. Lateral do Fluminense, ponta do Flamengo. Disputaram lá uma bola, o Guga nem fez nada. O Samuel Lino botou a mão no rosto, saiu rolando no chão. Foi um negócio constrangedor. Um jogador que faz isso tem que ser chamado a atenção dentro do clube com veemência pelo técnico, pelo presidente, pelo diretor de futebol, pelo capitão do time. Porque isso é gravíssimo. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Eu concordo com o Mauro, muito na catimba que tem que acabar, firula que tem que acabar. Concordo que não tem a mesma gravidade. Eu ainda falei no começo do programa que eu sou totalmente contra esse amarelo para comemoração, porque eu acho foda o momento do jogador com o torcedor. Mas o meu único questionamento é esse. É que ele seguiu a regra num lance e não seguiu na outra. E eu também acho muito mais grave a simulação. Mas aí que tá. Eu ainda não acho, porque não aconteceram muitas vezes, a simulação tão grave quanto uma sola, quanto uma cotovelada, quanto um soco. A simulação eu também não acho de um peso tão grande quanto o Mauro, e aí eu respeito a opinião dele, para gerar uma expulsão num jogo, quartas de final de Copa do Mundo, um jogo de igual para igual, e uma expulsão por simulação. Eu não vejo com tanta gravidade quanto o Mauro, mas repito, é bom demais a gente ter opiniões diferentes aqui. É bom pra caramba o programa ter opinião diferente. Eu acho que é por isso que nego adora o nosso programa. Agora, por uma simulação que eu acho que tem que acabar no futebol, mas você tirar o jogador, deixar um time com 10 numa quartas de final, jogando bem, um jogo igual, porque pra mim ele até acabou com o espetáculo ali. Acabou. O jogo que tava um jogão começou a ser ataque contra a defesa da Argentina, um jogador a menos, e eu só questiono isso, porque ele não dando o amarelo pro Lautaro na comemoração pela regra, que eu não sou a favor, mas é a regra, eu acho que gera ainda mais o questionamento que grande parte das pessoas se fizeram ontem, né? Será que ele daria o cartão vermelho pro Embolô se ele fosse argentino? Se ele tivesse na seleção da Argentina? Porque pro Lautaro ele não deu. Concordo, claro que não alteraria no jogo, mas tá na regra, vai pra torcida, é segundo amarelo. O que eu digo é isso, é que gera um questionamento inclusive meu, e que não pode ser das outras pessoas da mesa. Muitas vezes eu tenho opinião aqui diferente da grande maioria, que bom. Eu acho o seguinte, se você não expulsou o Lautaro, você gera um questionamento. E outra, é curioso que sempre seja contra a seleção mais fraca.
Contra o Egito, aquele gol. Agora, dessa vez, né, um jogador expulso pela forma como foi. Na minha opinião, não deveria ter sido expulso. Não deveria, porque ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Tava um jogão. Por uma simulação, realmente foi uma simulação. Agora, se em vários momentos não se leva a regra ao pé da letra, como não se levou ao Lautaro, eu acho que poderia até ter partido dele. Não vou acabar com um espetáculo como esse por uma simulação. Vou dar um esporro aqui, vou falar com o jogador, porque se na Argentina ele teve o bom senso, e eu acho bom senso, ele poderia ter tido também contra a Suíça. É a minha opinião. Mauro, eu vi que ele piscou a imagem, você pediu para falar? Não, eu só acho o seguinte, quando a gente começa com essa especulação, será que ele faria com outro time? A gente joga o debate muito para baixo, Thiago, porque vira mera especulação. Será, sabe? Aí é suposição. Aí fica, sei lá, acho que não acrescenta muito. Eu também posso falar, será isso, será aquilo, você pode falar, qualquer um pode falar. Tem que falar em cima do concreto. O concreto é que o cara fez uma lambança, esse jogador fez uma besteira. Esse jogador enterrou a seleção dele. Tem que ter raiva dele. O suíço tem que estar com raiva da atitude dele. Aí depois chorou, ficou aquela cara lá. Cara, o cara faz uma sacanagem daquela contra o próprio time. Num jogo desse tamanho, porra. Como pode? Um absurdo, cara. Um absurdo. O que ele fez foi um absurdo. Um negócio assim. Eu fico revoltado de ver um jogador fazer um negócio desse. Falei, cara, como pode? O que o cara tem na cabeça? Um cara é um profissional. Joga na Liga Francesa, na primeira divisão. Como é que faz uma coisa dessa, cara? Uma simulação daquela. Qual o intuito? Ganhar uma faltinha, arrumar um cartão pro adversário? Falsa malandragem? Depois ainda fica com cara de sonso, como se tivesse feito nada. Porra, cara. Procurou, achou. Então é bem feito, né? Bem feito. Eu lamento pelos suíços, que imagino que os companheiros não mandaram de fazer isso, nem um técnico, né? Foi da cabeça dele que fazia essa bobagem colossal. E foi ruim pro jogo. O jogo perdeu a graça, de fato. Virou um jogo de gato e rato. E a Argentina com uma dificuldade enorme. Ela levou 40 minutos com um homem a mais para fazer um gol. 40 minutos jogando com um homem a mais, não conseguia fazer o gol. Até que conseguiu fazer, porque é muito tempo jogando com um a mais. O cara enterrou a Suíça com extrema próxima de alcançar o seu maior feito na história do futebol, que seria chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Estava completamente aberto o jogo. Ele mudou. Virou um jogo de gato e rato, a chance era empurrar para os pênaltis. Não conseguiram resistir. Até o gol, além do belo chute do Julián Álvares, é um momento que ele tem espaço, porque a gente vai cansando, perde a concentração aqui e ali, tem uma hora que sobra um espaço, o jogador de bom nível fica com liberdade para finalizar, acerta o alvo. Acaba acontecendo, o tal da água mole e pedra dura. Então, assim, ele enterrou a seleção suíça. Acho que o debate para mim é esse. Por que um jogador de futebol profissional faz uma sacanagem dessa com o próprio time? Acho que esse é o debate. A gente tem que bater nessa tecla e alertar os clubes brasileiros, os jogadores, e cobrar da comissão de arbitragem, que agora tem o Sandro Meirahit à frente. Tomara que o Sandro seja bem rigoroso com isso. Oriente os árbitros brasileiros para que sejam muito rigorosos. Simulação não tem perdão. Deveria ser até um slogan. Simulação não tem perdão. É cartão e acabou. A regra é essa. Agora, se amanhã mudar a regra, tiver alguma outra coisa, adequa-se à regra. Mas tem que ser assim. E no Brasil, isso é terrível, é insuportável. A gente perde a conta de quantas vezes tiver esse tipo de cena. Todo jogo. Tem times que começam o jogo fazendo esse tipo de pressão no árbitro, jogando em casa especialmente, no brasileiro. Que toda hora para a mão do rosto se joga, para picotar o jogo, para tentar conduzir a arbitragem a punir o adversário. Isso não pode continuar, cara. Isso não pode continuar. Isso é muito ruim para o futebol. Isso aí é o tipo da coisa que no médio e longo prazo é capaz de fazer com que os jovens se desinteressem pelo futebol, ao invés de se interessar. Porque o cara para ver um jogo e fala, cara, isso é um jogo. Isso é um teatro mambembe com alguns caras que são atores canastrões tentando o tempo todo enganar a mim e o árbitro. Por que eu vou ver essa porcaria? É isso que as pessoas vão achar do futebol. É um crime contra o futebol.